Antes de perdoar alguém, você já parou para compreender o grandioso perdão de Deus para conosco? Isso é o assunto que vai ser tratado nesse vídeo. Eu sou Francisco Facundo, já de antemão. Se você é novo aqui no canal, convido você a clicar no botão inscrever-se, ativar as notificações e receber o nosso conteúdo totalmente gratuito e em primeira mão. E também deixar o seu gostei. Então segue-se mais uma mensagem resumida. E nós iremos abordar este assunto nesse vídeo, esse assunto tão importante sobre o perdão através do exemplo do perdão de Deus para conosco. E é algo muito fácil que eu irei fazer. C.S. Lewis vai dizer que falar de perdão é fácil, o difícil é perdoar. Então nós elaborarmos um sermão falando sobre perdão, talvez seja o lado mais fácil quando se relaciona a perdão. O difícil é quando temos alguém para perdoar. Mas então, irmão, nós precisamos compreender o grandioso perdão de Deus. E esse perdão de Deus nós iremos compreender à luz da palavra de Deus. Lá de Mateus, capítulo 18, do verso 23 ao verso 25, que vai falar da parábola do credor incompassivo. E Jesus ele vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um rei, a qual foi prestar conta com seus servos, e achou um que lhe devia 10.000 talentos. E esse, não tendo que pagar, ele disse, então vamos prendê-lo, vamos pegar toda a sua família, sua esposa, vamos vender para que a conta seja quitada. Porém, aquele servo, quando ouviu tal declaração do rei, implorou que ele o soltava, que ele ia pagar toda a dívida. E o rei, cheio de uma total compaixão, o solta e perdoa a dívida. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que compreender através dessa parábola é que o servo ele tinha uma dívida altíssima. Um talento, irmão, naquela época equivalia a 6.000 denários. 10.000 talentos equivale a 350 toneladas de prata. Só para você ter ideia, se fosse hoje modificado para dólar, seriam 120 milhões de dólares. 10.000 talentos são 150 mil dias trabalhados. Os impostos todos da província só davam 800 talentos, juntando todos os impostos que eram arrecadados da província, só dava 800, e aquele servo devia 10.000 talentos. Ou seja, ele tinha uma dívida que era impossível dele pagar, uma dívida altíssima. E através dessa parábola, irmão, é que nós podemos compreender o grandioso perdão de Deus para conosco. Porquanto que nós tínhamos uma dívida impagável para com Deus. A nossa dívida, irmãos, ela era muito altíssima. Era uma dívida que nós não tínhamos capacidade de pagar. O perdão de Deus, irmãos, é o nosso referencial. Se você quer perdoar alguém, buscar força para perdoar, não há outra referência, não há outra baliza, não há outra coisa que você possa utilizar como uma real referência quanto o perdão de Deus para conosco. Você pode até dizer, irmão, mas você não sabe o que a pessoa fez comigo. Você não sabe como eu fui atingido. Mas uma coisa é certa, o nosso erro principal foi fazer um inocente. Um inocente, a qual a Bíblia vai dizer que nunca pecou, que nunca errou, morrer na cruz, suportar todas as dores no meu e no teu lugar. As Escrituras vai dizer que os nossos pecados foram imputados, colocados sobre ele. Quando o pai olha para ele, não vê mais um filho perfeito, mas antes disso vê os nossos pecados sobre ele. Automaticamente ele pune o seu filho. A ira do pai é descarregada sobre o seu filho por conta do nosso pecado. Por isso que lá em Romanos, capítulo 5, verso 1, vai dizer que justificado, pois pela fé, temos paz para com Deus. Então hoje nós temos paz para com Deus. Hoje nós alcançamos o perdão de Deus através da fé. E Deus nos perdoou de nossa dívida altíssima que nós tínhamos para com Ele. Por isso que o nosso referencial é o perdão de Deus.
Então, através desse referencial é que nós devemos nos inspirar para continuarmos, irmãos, a perdoar uns aos outros, assim como diz lá em Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Então, o perdão de Deus é o nosso referencial. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.